Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo DCRA11, o seu relatório gerencial. Esse relatório gerencial é de março de 2024, tá? Apesar do fundo já ter anunciado os seus proventos de abril, mas o mais importante é que nós vamos fazer aqui ver qual é o impacto, qual é a participação que o fundo tem, qual é de repente o impacto que vai ter as enchentes e os alagamentos que ocorreram lá, que estão ainda perdurando lá na região do Rio Grande do Sul, tá? Será que o fundo tem algum ativo na região? Então fique conosco para saber informações do DECRA 11 e o que a gente destaca principalmente, né, é relativo ao preço de mercado que caiu aí bastante nesses últimos dias, ok? Então, fique conosco aí, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo, e sim também o link, assim como o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, que você pode conversar com outros investidores lá, inclusive comigo. Bom, vamos lá então, iniciando aqui, ó, falando da queda hoje no mercado, DECRA hoje dia 7, né? 7, não, hoje é 9 de maio, caiu quase 3%, né? R$ 8,12 foi o fechamento. Tivemos outros fundos aí com quedas também relevantes e que a gente tem acompanhado nos últimos dias, que nem o XPCA11 também teve uma queda bem relevante. E aqui o HGAG, que eu não conheço ainda, né? Mas também é um fiago que caiu bastante e que vem caindo desde muito tempo, né? Mas a gente verifica aqui que inclusive o VGIA deu uma subida, né? Mas está aí quase beirando os R$ 8. E o destaque hoje, então, vamos falar do DECRA 11. DECRA, então, teve uma queda aí hoje, somente hoje, de 3%, tá? 3% aí de queda no mercado secundário. E se a gente pegar aqui o detalhamento da queda nos últimos dias, ó, o fundo estava 8,39, 8,37, né? Ontem e de ontem para hoje caiu aí, ó, 3%, né? De 8,37 para 8,12. Então o fundo teve uma queda relevante, né? E será que isso tem impacto lá em relativo às enchentes que tem assolado lá a região sul, e a região do Rio Grande do Sul, principalmente a capital? Então a gente vai ver nesse relatório gerencial quais são os possíveis ativos que o DECRA tem que pode de repente, né, impactar ou não nos seus resultados aí a partir de maio, tá? Alguns destaques aqui do fundo, né? O objetivo do fundo que é investir em certificados de recebíveis do agronegócio ou CRIs que tem aí vinculação ao agronegócio. Ele é para investidores em geral, eu tenho em carteira inclusive, né? Tenho em carteira o fundo em torno de 30%, 25% da minha carteira é de Fiagro, eu tenho 4 Fiagros agora, então é em torno de 20%. Tenho 4 Fiagros. Aí tem desde janeiro de 2022, eu invisto nele praticamente desde o início. Prazo de duração indeterminado, condomínio fechado, gestão ativa. É um fundo ainda pequeno, né? Teve uma queda relevante aí nesses últimos tempos, né? E aí o fundo então está com em torno de 18.800 cotistas e é um fundo que é aproximadamente 65 milhões de patrimônio, tá? Administrado pelo Banco da Ecoval e gerido pela Devan Asset Investimentos. Tem taxa de administração e gestão que somados aí dá em torno de 1% ao ano, né? Já vem descontado dentro dos resultados e uma taxa de performance prevista de 10% do QCD, 100% do CDI. Como eu falei, tem em torno de 65 milhões de patrimônio, 9,60 é o valor patrimonial da cota e atualmente ele fechou esse relatório a 8,62, mas atualmente está aí 8,18, né, mais ou menos, aí, que foi o que fechou no mercado hoje, dia 9 de maio. Ele paga aí, ele anuncia seus proventos no quinto dia útil e paga no 10º dia útil do mês subsequente. Bom, aqui alguns números, né? Então o fundo anunciou aqui em março e também anunciou em abril 10 centavos por cota, um dividend yield de 1,16% aquele valor que a gente viu de 8,62. Então, o anúncio feito ontem da distribuição deve ser em torno de 1,20, 1,21, mais ou menos de dividend yield. Aqui tem os percentuais ali da carteira, né, indexado ao IPCA, indexado ao CDI.
a esses prêmios de risco aqui, que eu classifico como high yield, então é um fundo que tem um risco um pouco mais elevado, mas a carteira do fundo está 100% adimplente e não tem exposição direta ao produtor rural pessoa física, tá? Ele tem um resultado retido de em torno de 3 centavos e meio, é um fundo na base 10, tá? Aqui são os indicadores econômicos do mês de março, né? CDI 0,83 e IPCA 0,16. E aqui ele fala sobre a distribuição, tudo que a gente já falou lá em cima, ele já comenta aqui novamente aqui embaixo. O fundo atualmente tem 16 ativos, são 76% de exposição ao CDI e 23% ao IPCA, com taxas que eu classifico como high yield, né? E acho que também é o mercado. E todas as operações estão adimplentes, né? Então o fundo tem aí feito essa mescla, porque o fundo começou investindo somente em CDI, né, na indexação CDI, e começou então a distribuir essa indexação e adquirir fundos pelo IPCA, tá? Então o fundo aí tentando fazer essa diversificação, fazendo essa distribuição aí para minimizar os impactos de uma possível queda da Selic, né? Comprando então com base também na inflação. Aqui ele fala sobre a questão dos fertilizantes, na guerra da Rússia e da Ucrânia que impactou ali os fertilizantes. Depois você pode baixar o relatório. O foco hoje desse relatório é a gente verificar quais são as empresas que podem ser, os papéis que o fundo tem, que podem impactar os resultados do fundo em relação aos alagamentos no Rio Grande do Sul. Tá? O fundo atualmente aqui, então, desses 10 centavos que distribuiu lá em março, o fundo inclusive distribuiu menos do que o resultado, né, visto que ele acumulou mais valores aqui na reserva por cota, né? Então acumulou mais aí um pouquinho aqui de resultado acumulado não distribuído. Essa é a composição do resultado. Então o fundo repetiu os 10 centavos em abril também. Então 2024, todos os meses distribuindo em torno de 10 centavos por cota. E dá em torno de 1,15 a 1,20% de distribuição com base no valor de mercado. Aqui a liquidez do fundo foi um fundo pequeno, então também não tem uma liquidez alta, né? O volume negociado é de 4,6 em março. É uma média ali de 4 milhões e meio de reais mesmo, né? Valor de mercado do fundo aqui 58 milhões e o giro de cotas ele é mais alto mesmo, principalmente dos FIAGs, a gente tem observado esse giro de cotas um pouco mais alto, tá? A evolução da quantidade de cotistas, inclusive, ó, de fevereiro para março, reduziu a quantidade de cotistas, voltou a patamares lá de setembro de 2023 e eu sigo comprando. Então, dentro da carteira de ativos, né, se você verificar aqui, ele falou lá que são 16 papéis diferentes. Existem dois papéis que são lá da região, as empresas são da região do Rio Grande do Sul. Essa Reiter, que é uma empresa de logística, o fundo tem ali em torno de 13% do patrimônio líquido do fundo alocado a um CRA dessa empresa. A gente vai ver a qualificação desse CRA para ver o impacto, né? E vai ver também como é que está a região onde ela se localiza. E a outra vamos ver se eu acho aqui, é o Grupo Sim. É esse aqui, ó, Grupo Sim, distribuição de combustíveis. É uma empresa que tem postos de combustíveis no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e no Paraná, mas ela fica localizada numa cidade do Rio Grande do Sul. 6,4% do PL do fundo está nessa, como essa devedora, né, que é a Grupo Sim, captou esse CRA aí. Então o fundo atualmente tem 70% em CRA, tem caixa, está com caixa bem alta aqui, 14%, né? Dentro das subordinações, o fundo tem um mais arriscado aqui, que é o subordinado, 15% apenas, o restante cotas únicas e sênior que tem preferência na distribuição. Também tem uma diversificação interessante aqui no segmento, né? E tem uma proteção bem grande aqui em relação à parte que é captada pela inflação, né? Quase 95% protegida contra a deflação desses 20% que ele tem em carteira. E o que a gente verifica aqui, ó, que no Rio Grande do Sul, o fundo tem uma exposição de 12% do seu patrimônio alocado na região do Rio Grande do Sul, né? 12% são nessas empresas aqui. A primeira é o CRA Reiter, dessa empresa Reiter Logística, uma empresa de Nova Santa Rita, tá? A empresa do ramo logístico, e ela adquiriu esse valor aqui, né, como um CRA,
O objetivo da captação foi a ampliação da frota de veículos com emissão baixa ou nula de carbono, aí classificou dentro, então, de um CRA, né, e o fundo conseguiu e a empresa conseguiu emitir esse CRA aí e captar no mercado. Pelo que eu vi aqui no site da empresa, não tem, nenhuma anormalidade em relação às suas operações. Ele tem 14 unidades, são mais de 1.600 ativos em toda a sua operação, tá. Quando eu pego aqui a cidade onde ele se localizada a sede, que é Nova Santa Rita, lá no Rio Grande do Sul, vamos aqui para Nova Santa Rita. Nova Santa Rita, essa aqui, ó, tem cerca de 1.000 moradores em abrigos após a enchente, tá. Então foram 6 bairros principais afetados lá nessa cidade, né, principalmente as que se localizam próximo aos rios Cai e Sinos. Então, pelo que eu vi aqui numa atualização, lá já está baixando praticamente o nível, né, mas estragando algumas estradas lá, né, tiveram algumas estradas lá atingidas, né, e o que a gente verificou aqui é que a empresa está operando normalmente, porque lá só fica a sede, né, como a gente viu lá no papel, ela é uma empresa que está tem 14 unidades distribuídas aí em suas operações, tá? E a outra empresa é essa aqui, o Grupo Sim, localizada lá em Flores da Cunha, é uma distribuição de combustíveis. O fundo tem uma alocação de torno de 6% do PL nesse CRA, né? Esse grupo sim também tem vários postos, né? São 147 unidades em operação dos postos, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Então é um fundo que é uma empresa que ela tem a sede lá em Flores da Cunha, só que ela está distribuída em toda a região sul. Então o impacto é um impacto mínimo ali, se tiver impacto, são os postos que ficam localizados na região do Rio Grande do Sul, que a gente não sabe quantos são, né? Mas normalmente os postos ficam ali nas grandes cidades, né? Os que estão ali provavelmente na região de Porto Alegre, se tiver algum ali, foi atingido, né? Mas a gente não tem essa informação. E o dinheiro captado foi para a capital de giro para a expansão da rede de postos e de distribuidora. Quando a gente pega aqui a cidade da sede, né? Flores da Cunha, a gente verifica aqui, Flores da Cunha teve impacto, principalmente também nas áreas que ficam próximas aos rios da cidade, que destruíram algumas estradas na região, né? Então, mas pelo que a gente vê, né, o município ele teve essas destruições aí em relação às estradas, mas numa atualização mais recente aí já está reequilibrando, né, se preocupando agora na questão da água, né, de abastecer as famílias, né, com as doações, né. Então, eh, tiveram estragos, mas a região praticamente ali está já se reerguendo, né, em busca ali de dar o auxílio às famílias aí principalmente atingidas, tá. Então a empresa praticamente não teve ali impacto, né, em relação direto, né, em relação à sede. Preocupação realmente são os postos, que a gente não tem essa informação, que ficam localizados na região do Rio Grande do Sul ali, principalmente na capital e na região metropolitana de Porto Alegre. Ok? Então é isso aí. O impacto maior aqui, de repente, do Rio Grande do Sul no portfólio do fundo é de 12%. Então, de repente, é por isso que esse CRAI está caindo, né? Vai ter um impacto aí, tem grandes chuvas aí naquela região, que pode ter um impacto na região da questão da safra, só que essas empresas não estão ligadas à questão do agronegócio em si, né, da produção de alimentos, né. Uma é na questão de redução de carbono, outra é na distribuição de combustíveis, então não tem uma ligação direta com a questão do agro em si, né, a raiz ali, são as plantações, né, não tem esse impacto direto, tá. A preocupação realmente é principalmente no grupo sim, que os postos de combustíveis sim pode ter um impacto ali que pode reduzir a receita da empresa, o que pode ocasionar o impacto que pode ocasionar é, o fluxo de caixa do CRA reduzir, né. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa suas opiniões aí nos comentários deste vídeo.
Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.